A força do cristão nunca veio do corpo, nem nunca virá do próprio corpo, mas virá de uma renovação diária com o próprio Deus. É sobre isso que queremos, na verdade, falar, uma renovação, uma transformação, uma metamorfose que só pode ser promovida pelos céus diante do Espírito Santo pela pessoa do próprio Jesus, aquele que transforma e regenera qualquer pessoa. Por isso que nesta manhã eu quero pensar com você a respeito de uma renovação em Deus diária. Nós precisamos nos renovar diariamente, a cada dia. Todos os dias é dia de renovação, é dia de transformação. Por isso eu quero refletir com você em um texto que fala exatamente sobre isso. O texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Essa expressão do apóstolo Paulo quer dizer muitas coisas para nós, por isso que aqui eu elenquei alguns pontos para nós refletirmos nesta manhã. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida traz desafios que pode nos desagradar, que pode também desgastar fisicamente o nosso corpo, emocionalmente e também mentalmente. Naturalmente, tudo isso vai surgir, porém, a gente precisa estar dia a dia sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos anima, Ele quem nos fortalece e nos dá sentido à nossa vida. Desânimos irão surgir, tempestades também irão surgir, dores e frustrações irão surgir. Maior é Deus, aquele que criou os céus e a terra, que vai suprir toda a sua necessidade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, outra coisa que eu trago aqui é que o apóstolo Paulo, ele reconheceu que o nosso corpo envelhece e enfrenta dificuldades, enfrenta a velhice, enfrenta a perda com o tempo de tantos elementos físicos e químicos que o tempo vai desgastando. Mas, sobretudo, ele nos lembra de uma verdadeira e poderosa citação. Ele diz que Deus nos renova espiritualmente a cada dia. Essa promessa é sempre evidenciada em todas as Escrituras. Precisamos entender que, embora o nosso homem exterior, o nosso corpo, esse invólucro que está aqui em nós, que é o templo e morada do Espírito Santo, ele envelheça, ele traga consigo algumas mazelas por conta do pecado, exatamente, porque o homem está destinado a morrer, e ao passar de uns 70 anos, vem um cansaço e um enfado, porque isso é natural e é bíblico também. Mas ele também garante que a promessa do Senhor é que Ele está conosco dia após dia e nos levando até aquele lugar, que é um lugar de promessa, um lugar de adoração, em que eternamente estaremos com Ele. Uma outra coisa é que o desgaste do nosso ser exterior vai ser inevitável. Enfrentarmos lutas, cansaço e até enfermidades, isso pode acontecer porque estamos sujeitos a essa carne, a esse corpo que ele padece necessidade, que ele padece fadiga, que ele tem também modificação, transformação natural com o tempo, mas precisamos saber que o nosso ser interior, como disse o apóstolo Paulo, ele está renovado dia após dia pelo poder da palavra e do próprio Senhor. No entanto, a gente precisa entender que a presença de Deus em nós fortalece o nosso interior, traz para nós esperança, paz, fé, para que todos os dias nós possamos seguir e alcançar verdadeiramente aquela promessa que o Senhor já destinou para cada um de nós. Por isso que eu e você, nós não podemos desanimar. Precisamos entender que somos renovados em Deus dia após dia. E que quando esse renovo chega em nós, embora o nosso homem exterior esteja deteriorado, o nosso homem interior clama pelo próprio Deus, a essência da vida. E um dia nós iremos ser transformados eternamente, desvencilhado desse corpo, o nosso corpo será transformado por um novo corpo glorioso
e não tem mais dor, tristeza, angústia, medo, até as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas, porque isso é a promessa estabelecida pelo próprio Deus. Por isso que a grande verdade é que a força de cada um de nós cristãos não está para seguir em frente apenas. A grande força está em permanecer em Deus, porque quem permanece em Deus sempre segue em frente e tem uma projeção para a eternidade. Então eu quero dizer que diante dessas dificuldades, diante dos desânimos que naturalmente vai acontecer sobre você, lembre-se que você tem um Deus que transforma, que restaura, que modifica, que traz para você tudo aquilo que você precisa, não na projeção natural apenas, mas também sobrenatural, numa projeção eterna. Por isso que eu quero aqui, em nome de Jesus, pensar com você sobre 3 práticas que nós precisamos atuar para que o nosso ânimo esteja sempre no Senhor, para que nossa visão esteja guardada em Deus e que possamos a cada dia crescer fortalecido nesse mesmo Deus. A primeira lição é que eu e você nós precisamos buscar renovação espiritual diariamente. Não cesse de buscar o Senhor, não cesse de buscar esse poder sobrenatural que só pode vir do Espírito Santo. Diariamente, a nossa alma, ela anseia pelo Senhor, assim como o salmista falou. E nós precisamos diariamente manter a nossa vida espiritual, o nosso homem interior integrado com esse Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A segunda lição que nós precisamos tirar e aplicar para a nossa vida diariamente é que eu e você não podemos deixar abater pelas dificuldades da vida, pelas tempestades, que naturalmente o nosso corpo será recebido por aquela atividade, por aquela situação da vida, por aquela tempestade e angústia. Mas lembre-se que Deus é aquele que provê toda a nossa necessidade, é aquele que está velando por nós, cuidando de cada um de nós pelo poder do seu nome. A palavra do Senhor fala também lá em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Não pode se comparar, porque aquilo que o Senhor estabeleceu para você na eternidade é muito maior do que aquilo que esse mundo está projetando para o teu corpo. Entenda que seu homem exterior, ele naturalmente ele quer se deteriorar, ele quer desanimar, ele quer perecer, ele quer parar de caminhar. Mas a palavra do Senhor para você neste dia, nesta manhã, é que você permaneça firme, sempre buscando o Senhor, entendendo que o Senhor ele está agindo na tua vida e você vai continuar esse passo a passo, dia após dia, até chegar diante do grande Deus, o nosso Pai Celestial. E por fim, o terceiro e último ponto aqui, que será a nossa aplicação prática para a vida diária, é depender da força de Deus e não da nossa própria força. Não acha que você é forte, não acha que você é sábio o suficiente sem a presença de Deus. Tudo vem do Senhor. A força é do Senhor, a sabedoria é do Senhor, tudo vem dele e para ele é honra, glória e louvor eternamente. Por isso, mantenha sua cabeça firme no Senhor, olhando para o autor e o consumador da sua fé e saiba que Deus providenciará tudo para a sua vida, tudo que é necessário. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Deus te fortalece e você pode todas as coisas no Senhor. Hoje a palavra é renovação e eu queria que você lesse 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 7 até o verso 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 7 ao 18, e você vai se aprofundar nesse texto e o Espírito Santo vai trazer novos ensinamentos ao seu coração.
Quero te convidar agora a orar comigo, pedir ao Senhor que Ele nos ajude e nos fortaleça nesse dia. Vamos juntos? Obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que está sempre nos conduzindo dia após dia na Tua presença. Ó Deus, que essa renovação esteja presente na vida de cada um de nós que aqui estamos. Queremos viver diante de Ti e para Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos guia, nos fortalece e nos encoraja pelo Teu Espírito Santo. Assim nós pedimos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém.